ao que nós estamos a falar aqui, mas o que é que o switch faz agora? O switch agora, quando recebe um broadcast, não vai enviar para todas as portas, vai enviar para todas as portas da mesma VLAN. Okay? Se for um unknown unicast, mesma coisa, vou enviar para todas as portas daquela VLAN. Como é que eu sei qual é que é a VLAN? Eu tenho dois tipos de portos. Tenho um porto, os portos que estão ligados aos hosts, só pertencem a uma VLAN, porque um host só pertence a uma VLAN, certo? Então, quando eu recebo, por exemplo, um FFFF de uma porta, que é de um host que está configurado na VLAN 3, é muito simples, o switch vai fazer o switching normal, mas só considerando as portas da VLAN 3. As outras é como se não existissem. Certo? Vai poder haver portas que pertencem a mais do que uma VLAN. Nomeadamente as portas que ligam switches uns aos outros. Que seria o que acontecia no slide anterior. Ok? Bom, ou aqui por exemplo, esta VLAN, isto são VLANs. O que quer dizer que há um host desta VLAN que está pendurado neste switch e há um host desta VLAN que está pendurado neste switch. Imaginem que esta é a VLAN 2. Quer dizer que há aqui um porto que está na VLAN 2 e aqui um porto que está na VLAN 2. Quer dizer ainda outra coisa, que é, se este por acaso fizer um ARP à procura do IP deste, o ARP tem que conseguir chegar cá acima. Para o ARP conseguir chegar cá acima, quer dizer que tem que passar por aqui. Certo? Isto quer dizer que este link também tem que ter a VLAN 2. A mesma coisa é válida para os outros. Imaginem que este é E3. Então aqui tenho um porto que é E3, que é esta linha a cheio, e aqui já tinha que passar a 2 e também tenho que passar a 3. Agora aqui tenho outro problema, que é quando eu recebo aqui uma frame nesta porta, como é que eu sei se é da VLAN 2 ou se é da VLAN 3? Se passa lá a VLAN 2 e a VLAN 3. Então há uma extensão à Ethernet que se chama 802.1q, okay? Que foi a que introduziu as VLANs. O que é que isto fez? Introduziu um campo na frame que se chama VLAN tag, que basicamente diz qual é a VLAN. Então assim já não tenho problema. Se é um ARP que veio daqui, entrou numa VLAN da porta 2, quando é posto aqui, é posto com uma VLAN tag a dizer 2. Quando chega aqui, o switch olha para a VLAN tag e aquilo diz 2. Então sabe que tem que enviar aquilo para onde? Para as portas da 2. Então também tem aqui uma trunk que também leva a 2. Mesma coisa aqui. Recebo, olho para a tag. É qual? 2. Então eu sei que tenho que enviar para a porta a tracejar de cima, que é da VLAN 2. Se receber com a 3, sei que tenho que enviar para aqui. Se receber com a 4, imaginemos que este era a 4, sei que tenho que enviar para aqui. Ok? Então quando eu tenho VLANs que estão em mais do que um switch, os links que ligam esses switches têm que estar em Layer 2, porque senão os ARPs entre as máquinas da mesma VLAN não chegam lá, certo? Isso é um problema. Têm que estar em Layer 2. E, se eu tiver mais que uma VLAN, não só vão ter que estar em Layer 2, como vão ter que ser trunks. 802.1q e vão ter que acrescentar aquele campo na frame Ethernet. Ok? E temos aqui mais um exemplo, neste caso lá está aqui um multilayer switch, estão a ver? Em que temos aqui VLANs também. Cada VLAN corresponde à sua rede IP, temos vindo sempre a dizer isto, portanto isto aqui é uma VLAN só. Aliás, temos aqui duas VLANs, porque este é o 10.3.1 e este é o 10.3.4 e isto é barra 24, portanto se é barra 24 a rede vai até aqui. E se um tem ponto 1 e outro tem ponto 4 ali, são redes diferentes. Ok? Portanto, há duas VLANs aqui. Mesma coisa aqui. Há duas VLANs aqui e duas VLANs aqui. Porque se repararem também estão duas redes diferentes. Está a 10.1.1 e a 10.1.4. E aqui está a 10.2.1 e a 10.2.4. Ok? Sim. O switch, a única coisa que faz é juntar os computadores no cabo da internet. Não só. Isso seria um hub. Okay. Faz aquele mecanismo no Mac Learning. Quando recebe uma frame, aprende que naquele porto está aquele MAC address. Se ainda não sabe o destino, envia para todos. Se já souber o destino, envia para aquele que é. Depois guarda na tabela. E depois guarda na tabela. E o caminho a seguir é o router? Não, o caminho vai depender do spanning tree, se houver loops. Não pode haver loops. Isso é um dos problemas. E o spanning tree faz uma árvore que é igual para todos. Mas isso depois na próxima aula vemos melhor. O quê?
spanning tree está no router, mas não no switch? Não, o spanning tree não tem nada a ver com o router, é só nas topologias que só com switches. Ok? O switch, isso é se eu tiver um loop, se eu tiver uma coisa assim, por exemplo, com 3 switches. Ok? O que vai acontecer aqui é que isto não pode existir, portanto há um porto que vai ter que estar cortado, e o que o spanning tree faz é elege uma raiz, e dependendo da raiz que é eleita, isso vai influenciar o link que é cortado. Se a raiz for este, vai ser este que é cortado. Mas se a raiz for este, já vai ser este que é cortado. Então, isso sendo router também, o que é que adiciona aí? Nada, o router não tem este problema. O router pode ter tudo a funcionar ao mesmo tempo. Por isto são caminhos diferentes. Ok, a diferença é que pode ter o loop e corrige e este não pode? Este não pode. Não é só essa diferença. O router olha para o IP. O router tem que calcular primeiro os caminhos para todos os IPs. E normalmente no protocolo de routing o que acontece é, ao invés disto, aqui vais ter uma raiz e o link mais longe da raiz vai estar cortado. E só tens uma raiz. Um protocolo de routing, aqui na mesma situação, são todos raízes. Ou seja, este vai fazer a sua própria árvore em que ele é a raiz, este vai fazer a sua própria árvore em que ele é a raiz e este vai fazer a sua própria árvore em que ele é a raiz. Ok? Essa é uma diferença. Em termos teóricos, é uma grande diferença entre um spanning tree e um protocolo de encaminhamento de link state. E se for um distance vector, acaba por fazer a mesma coisa, porque o distance vector não faz bem uma shortest path tree, porque não tem o conhecimento todo, mas também calcula sempre tudo a partir dele próprio. Okay. Vê-se sempre a ele como a raiz. O switch é nível 2, não é? Sim. E só olha para o MAC address? Só olha para o MAC address. E funciona com o MAC learning. A loops é um problema. A loops é um problema por causa das broadcast storms e da inconsistência também na tabela de aprender os portos por vários sítios. Então, naquele exemplo, temos aqui então estas redes, isto corresponde a redes IP diferentes que estavam lá. Cada uma destas linhas era uma rede IP diferente. Agora, consoante o número de utilizadores que eu tenho, eu vou aqui definir umas máscaras. Neste caso, está feito de uma forma muito simples, que é com o /16, que até está a desperdiçar endereços. Portanto, isto é uma rede, isto é outra rede, isto é outra rede. E depois tenho aqui do 00 ao 255, 255, aliás, até ao 254, 254, aliás, até ao 255, 254, de hosts, sim. Só perguntar, em VLANs, digamos, a rede funciona como mesmo switch a nível hardware, não é preciso tocar nada? Não, os switches todos suportam VLANs hoje em dia, tem um switch pequenino. Então a única coisa baixa é aquele cabeçalho do protocolo a dizer o técnico. Sim. Tem que se configurar as portas, onde passa mais do que um. Tem que se configurar as portas a dizer que são trunks para ele passar a pôr até nessas portas. Sim, mas configurados onde? No switch? Sim, no switch, como vocês vão fazer na prática. Se não configurarem nada, as portas por omissão estão na VLAN 1 em quase todos os fabricantes. Por defeito todos na mesma VLAN, é isso? Por omissão estão todos na VLAN 1. A VLAN 1 já vem criada por omissão e estão todos na VLAN 1. Mas podemos criar mais se quisermos. Se quisermos criar mais, criamos mais e depois temos que dizer que portas é que estão em cada uma e que portas é que são trunks onde passa mais do que uma. Ok, gente, obrigado. Ok, então aqui em cada edifício vão haver duas VLANs. Estão a ver a 11 e a 12, a 21 e a 22, a 31 e a 32. Isto pode... As VLANs vão até 4000 e não sei o quê, porque é o número de bits que tem a VLAN tag. Dá para fazer 4094 diferentes. Isto, cada um tem a sua subnet IP. Ok? Cada um na sua subnet IP. E agora o que é que eu ia fazer? Ia ter que criar uma VLAN para cada uma delas. Aquelas trunks do meio, como vimos, onde passam todas, eu tinha que dizer que eram trunks 802. Já vamos ver que tenho aqui como é que se configura. Todas tinham que pertencer. Agora começa a haver aqui decisões. Já vimos isto para uma rede empresarial. Pronto. Numa rede empresarial não há muitos cenários em que eu mudo uma coisa daqui para aqui e queira manter o mesmo IP. Normalmente, por exemplo, aqui na faculdade, vocês saem aqui da sala e ele, quando se liga a Aerolob no outro lado, faz outro pedido de DHCP, apanha outro IP, não é problemático. Se for um data center, vamos ver, já me dava jeito aqui eu poder migrar e ficar com o mesmo IP. Porquê? Porque pode ser uma máquina virtual
que está a responder a um determinado workload e que agora quer pôr num sítio qualquer e de repente tem ligações TCP que estão penduradas lá com aquele IP, por exemplo, e depois se eu mudar o IP aquilo tem que ir tudo abaixo as ligações. Assim eu vou perder pacotes, porque o IP saltou fisicamente para outro sítio. Mas não preciso de mudar o IP e a ligação TCP vai acabar por recuperar porque faz as transmissões. Okay? Portanto, aí poderia ser, mas aqui não é normalmente, ok? Então o que é que acontece? Só há uma razão para eu ter Layer 2 acima logo deste primeiro switch. Porquê? Layer 3 vimos que é melhor. Consigo usar os caminhos todos ao mesmo tempo. Não preciso do spanning tree, que vamos ver que é muito lento a convergir. Os loops já não são um problema. Ok? Mas, sempre que eu preciso de ter duas máquinas que têm que estar na mesma rede IP e que estão em switches diferentes, então não tenho maneira de escapar e preciso daqui de conectividade Layer 2, que neste caso, neste cenário, não existe. Ok? Portanto, neste cenário, se eu tenho Layer 3 logo aqui, isto vai dizer o quê? Primeiro, que só estas máquinas é que podem estar na mesma subnet IP. Estas já vão ter que estar numa rede diferente. Ok? Ponto número 1. O que quer dizer que tem que haver uma gateway para esta subnet, que eventualmente pode estar aqui. Tem que haver uma gateway para esta subnet que pode estar aqui. Se a gateway estiver aqui, este link também é Layer 2. Porquê? Porque o ARP request que eu faço aqui tem que conseguir chegar aqui à gateway. Okay? Mas depois daqui para a frente, isto já pode ser tudo encaminhado. Tudo em Layer 3, o que quer dizer que os links passam a ter endereços IP, que eu preciso ter um protocolo de encaminhamento para descobrir, para este conseguir descobrir as redes que estão acessíveis aqui na outra ponta. Posso não ter um protocolo de encaminhamento, mas aí só consigo chegar às redes que estão diretamente ligadas a mim. A outra hipótese é, se eu precisar de ter duas máquinas aqui na mesma rede IP, então aqui não tenho volta a dar. Isto tem que ser tudo em Layer 2. Estão a ver? E eu já tenho que ter estes links em Layer 2. O que quer dizer que estes ports, mesmo aqui no Multilayer Switch, têm que ser em Layer 2. O que quer dizer, por exemplo, aqui, quando eu tenho isto ligado para ter redundância, já vai ter que haver spanning tree porque eu já tenho aqui loops. Não é? Se eu fizer isto assim, é um loop, por exemplo. E depois isto pode vir por aqui e vem dar aqui outra vez. Tem loops aqui em 8. Faz aqui 8 em loops. Quer dizer que há portos destes que já vão ter que estar cortados. Quer dizer que se eu tiver a usar o spanning tree, a decisão de onde é que está a raiz também passa a ser importante. Por exemplo, no spanning tree só há uma árvore que é igual para todos. Se eu decidir que a raiz da árvore está aqui, eu vou ter os caminhos mais curtos para aqui. Toda a gente vai ter os caminhos mais curtos para aqui. Ok? E isto é o que eu devo fazer se aqui tiver as gateways de toda a gente e se a maior parte do tráfego for para fora da rede. Porque assim tenho os caminhos mais curtos para a gateway, que é para onde o tráfego precisa de ir para fora da rede. Mas se por acaso a maior parte do tráfego for entre máquinas aqui dentro, já não é boa ideia pôr a raiz aqui. Porque isto vai obrigar a todo o tráfego a passar por aqui antes de ir para a outra ponta. Porque vai ter os caminhos mais curtos para aqui. Portanto, isto depois há decisões que se podem ter que fazer aqui. Normalmente no spanning tree a grande decisão que há a fazer é onde é que eu ponho a raiz. Okay? Normalmente, numa rede empresarial, eu tento pôr a raiz no sítio onde vai estar a gateway. Okay? E depois vai haver a possibilidade de ter uma spanning tree para cada VLAN também. Ou seja, spanning trees diferentes para VLANs diferentes. Também ajuda a que, por exemplo, um porto não esteja cortado para toda a gente. Pode estar cortado para umas VLANs e não está cortado para outras. Porque o que é importante é, numa VLAN tem que haver um porto cortado. Mas reparem que as VLANs é quase como se fosse uma topologia à parte, porque os switches só enviam as coisas que são para uma VLAN, só são enviadas para as portas dessa VLAN. Portanto, é como se as outras não existissem. Portanto, isto é a outra hipótese. E aqui há esta decisão e há N maneiras possíveis. Eu faço perguntas no primeiro teste sobre isto. A figura é sempre a mesma porque dá para fazer a pergunta de dezenas de maneiras diferentes. E há várias maneiras disto funcionar. Tem implicações diferentes. Depois, normalmente, eu faço a pergunta, se estiver a funcionar desta maneira, como é que depois o tráfego vai e por onde é que ele passa. Se estiver a funcionar desta outra maneira, também funciona, mas como é que o tráfego passa desta maneira? Vai mudar, vocês vão ver. O sítio onde eu tenho a raiz vai mudar o sítio onde o tráfego passa. Eu ter Layer 2 ou não ter Layer 2 até determinado sítio ou não ter,
Porque eu posso ser obrigado ou não, né? Por exemplo, aqui eu seria obrigado porquê? Ou porque tinha mesmo que ser porque era necessário por algum motivo, ou, por exemplo, porque estes switches aqui não suportam Layer 3. Okay? E eu sou obrigado. Mas se por acaso não houver nada disso, ou seja, só existe uma VLAN aqui que só existe aqui, uma VLAN que só existe aqui, uma VLAN que só existe aqui, uma VLAN que só existe aqui, eu posso na mesma, porque me dá na telha, e isto são multilayer switches, como os de baixo. Portanto, neste caso não há nenhuma razão lógica para eu não ter isto em Layer 3 daqui para baixo. Mas eu posso pôr um teste, um exercício em que isto é assim, mas eu digo que é Layer 2 até aqui. Porque também pode ser e também funciona. Vocês têm que perceber como é que há diferenças na maneira como o tráfego é transportado, de uma maneira ou de outra. Okay? Depois vamos vendo isso. Isto até tem um nome, se vocês forem um dia fazer uma certificação da Cisco, e nos outros sítios também se chama, mas pronto, isto é a terminologia que eles usam lá, que é end-to-end VLANs. São situações onde eu tenho VLANs que estão em mais do que um switch. É só isto. Okay? Isto aqui é o end-to-end VLAN, quer dizer que há uma VLAN, por exemplo, esta amarela está nos 3 switches. Portanto, quando isto acontece, quando há uma VLAN que tem mais do que um switch, estamos num cenário de end-to-end VLANs, o que quer dizer o quê? Que eu tenho que ter uma interligação entre esses dois switches que está em Layer 2. Não pode ser em Layer 3, tem que estar em Layer 2. Ok? E depois temos o cenário da Local VLAN. O que é o cenário da Local VLAN? É quando uma VLAN só existe num único switch. Que é hoje em dia o cenário mais comum na maior parte das redes empresariais, porque já é relativamente barato os multilayer switches que fazem. Qualquer switch já quase faz routing, pelo menos ali um OSPF ou um ISS. Com poucas entradas, porque nestas também nunca vai ter muitas entradas. Okay? Um router pode ser uma coisa muito, muito cara. Um router da internet é uma coisa para custar €500 mil. Okay? Mas um router numa rede empresarial, não. Né? Com 100 euros já há um switch. Qual é a diferença? O router da internet tem que lidar com milhões de redes. Tem que ter uma entrada em hardware com milhões de redes e fazer o longest prefix match com milhões de redes. Numa rede empresarial vai ter 5 ou 6 ou 7 ou 10 redes. Portanto, são níveis diferentes. Quando estou a dizer aqui, já há baratos, para os cenários empresariais que nunca vão ter muitas redes. Portanto, hoje em dia, muitos switches, mesmo daqueles mais baratos, já fazem routing. Aliás, nem sei se os nossos routers, a gente chama-lhe routers, mas aquilo é um AP, normalmente, e aquilo nem faz bem routing, faz WAN. Faz WAN e não sei se faz bem routing, no sentido que acho que aquilo não troca protocolos de encaminhamento com nada, porque só tem uma rota default. Mas acaba por ser um router. Tem essa parte do Layer 3. Ele consegue fazer routing, porque ele é que é a gateway da vossa rede para a rede do operador. Okay? E para todas as outras, que normalmente tem uma rota default, um 000, sabe que é sempre enviar para aquela porta. Mas faz routing, estão a ver, e é uma coisa relativamente barata que a gente tem lá em casa. Que faz de AP, faz de switch, porque normalmente tem 3 ou 4 portas físicas. Também faz de switch normal e faz de router. Pronto, já falámos aqui nas vantagens e nas desvantagens destas coisas, não é? Já falámos. End-to-end VLANs não tem grandes vantagens. A única vantagem que tem é eu poder ter comunicação mais direta entre máquinas sem precisar de encaminhamento pelo meio, eventualmente poder usar políticas de segurança, filtros nos switches, etc., aplicados a todos. Comunicação, porque, por exemplo, se eu tiver Layer 3, se eu não anunciar, eu posso, por exemplo, se eu tiver ilhas de Layer 3, estes podem nunca conseguir falar com estes. É relativamente fácil, como depois esta gateway está ligada a um router, basta que este router não anuncie esta rede para aqui. Se este router não anunciar esta rede para aqui, este nem sequer sabe que aquilo existe. E não tem conectividade. Isto em termos de segurança pode ser interessante, mas também para algumas aplicações pode não ser, porque eu posso precisar de me ligar diretamente entre duas máquinas aqui. É óbvio que se este anunciar, eu consigo na mesma ligar-me diretamente. Consigo na mesma. Okay? Outra vantagem é não ter que configurar IP, não ter que configurar protocolos de encaminhamento, que às vezes numa rede empresarial pode não ser tão simples assim, pode não sequer haver pessoas para isso. Okay? Se eu tiver uma rede pequena, um switch é uma coisa mais simples, então vai lá o switch, aquilo liga-se. Quando eu quero ligar mais qualquer coisa, eu ligo lá mais uma porta e está feito. Ok? Mas isto era mais atraente antigamente. Ok?
Normalmente quando quê? Quando o tráfego era mais entre computadores locais, que era o que a gente chamava 80-20, que era 80% do tráfego que era local e só 20% é que era para fora. Estamos a falar dos primórdios da internet. E não só, porque nas redes empresariais há outra questão que é, eu posso estar ligado a um data center ou estar ligado a servidores da própria empresa. Okay? Mas mesmo isso hoje em dia mudou muito, porque as empresas tiraram muitas dessas coisas, pelas ferramentas mais pequenas, e também se passou a estar na cloud. Em vez de eu ter um servidor físico com o software dos ordenados, por exemplo, se calhar está a correr numa cloud uma aplicação. Quer dizer que a pessoa que trabalha nos recursos humanos, quando precisa de aceder a essa aplicação, em vez de ser tráfego, que antigamente era destes 80, que era para um computador que estava ali na mesma rede, passa aí para a internet. Okay? E portanto isto começou hoje em dia, a não ser que haja uma razão específica de política ou qualquer coisa. A única razão para eu ter end-to-end VLANs é se os equipamentos não suportarem routing e eu tiver mesmo que ter ali uma zona de coisas que estão ligadas em Layer 2. Ok? Então agora isto, passámos por tudo. Vamos ver então como é que vamos isto a mexer. Já agora, eu tinha dito no início da aula, volto a dizer, vejam como é que entram no CML. Também tem lá outro link que depois vos ensina a pôr um primeiro device qualquer e entrarem lá dentro. Os routers que nós vamos usar têm um sistema operativo que é o iOS. Por acaso nós vamos usar hoje, este ano vamos usar uns switches mais modernos que até são vendidos mais para data center do que enterprise, mas também podem ser usados em enterprise, que têm um sistema operativo, para o que nós vamos usar é igual, na prática é igual, mas tem outro nome e tem mais umas coisas que nós depois vamos tentar usar mais para a frente no trabalho. Portanto, temos o básico que é o iOS. Atenção que este iOS veio antes do iOS da Apple, ok? Que é e mantém-se até hoje, e eles não têm guerras, não sei porquê. Isto continua a chamar-se iOS, apesar do iOS da Apple, né? dos devices da Apple. Agora, por exemplo, vocês vão usar um que é o iOS XR, que tem mais funcionalidades, que é desses switches mais avançados, e também vão usar um que é o iOS XE, que é dos routers. Ok? Sobretudo porque este aqui funciona sobretudo com o CLI. O que é o CLI? O CLI é o Command Line Interface. E nós aqui vamos ver os comandos da Command Line Interface por duas razões. Primeiro, porque há sempre equipamentos que vocês irão ter que, se forem trabalhar nisto, irão ter que configurar com o Command Line Interface. Segundo, porque isto aqui permite automatizar estas coisas, mas a descrição da configuração acaba por seguir de muito perto os comandos que nós usamos no CLI. Ou seja, com o XR e o XE vocês podem usar uma coisa que se chama RESTconf, que é, aquilo pode ter um servidor a correr, um servidor HTTP, que vai receber pedidos de uma API, para quem fez SAR, como a gente fez no segundo trabalho. Okay? E, portanto, ele vai fazer uma ligação TCP e vai enviar um pedido de HTTP, e nesse pedido de HTTP pode enviar configuração em JSON. Essa configuração em JSON é descrita, saber o CLI ajuda a fazer a descrição mesmo que automatizemos isto, não é? Vamos precisar, o facto de sabermos programar em CLI também vai ser útil para depois sabermos descrever nesse objeto JSON a configuração que nós queremos pôr no equipamento. Okay? Quando entramos no iOS, entramos num modo que é o modo não privilegiado. Depois há um comando que é o enable, que permite entrar no modo privilegiado. O modo privilegiado tem esta prompt com o cardinal. E o modo privilegiado permite ver coisas, mas não configurar. Ver o estado da tabela de encaminhamento, ver que VLANs é que estão criadas, ver como é que estão as interfaces, informação sobre as interfaces, se são de Layer 2, se são de Layer 3, se têm IP, se não têm IP, se estão up, se estão down, se estão com algum problema, se são trunks, que VLANs é que têm. Okay? Permite-me ver que trunks é que eu já tenho configuradas nos switches, uma série de informação, mas não configurar. Quando eu quero configurar, aliás, a prompt aqui não está certa, esta prompt já é do configure. A prompt do enable é uma prompt assim, se eu não me engano, com o sinal de maior. Ok? Estando nesse modo enable, como é que eu vou para o modo de configuração? Com um comando que se chama configure terminal. O iOS faz autocomplete dos comandos e os comandos só precisam de ter letras até serem unívocos.
Por exemplo, se vocês estão num determinado modo, onde o único comando que começa por conf é o configure, vocês podem só escrever conf, não precisam de escrever configure. Outra hipótese é vocês irem começando a escrever e carregar no tab e ele preenche também, como fazem no Linux, nos comandos. Mas nem é preciso preencher se já for unívoco. O que acontece é que nós às vezes, quando já sabemos, nem usamos o tab, escrevemos só até ao sítio que é e escrevemos. Por exemplo, é configure terminal. Se vocês fizerem o configure, depois há 2 ou 3 hipóteses, que é ser através do terminal ou ser através de outra coisa que quase nunca se usa. A única hipótese que começa por T é o terminal. Então, normalmente a gente o configure terminal, já toda a gente sabe, escreve só conf-t. Ok? Mas o comando é configure terminal. Isso entra no modo de configuração. Quando entra no modo de configuração aparece aqui este config, estão a ver? E depois é o modo geral. Criar uma VLAN. O comando é muito simples. É só VLAN, espaço, o número que querem dar à VLAN. Pode ser de 0 não existe. Pode ser de 1 a 4094. O que é? 4096. Mas há umas que estão reservadas depois. Vocês vão ver que estão lá, mas depois não fazem nada. Depende também do firmware que estão a usar. Nós por acaso vamos usar sempre o mesmo, mas há alguns que têm umas coisinhas diferentes. Isto é facultativo. Vocês podem pôr um nome. Por acaso no XR também acho que existe um comando que é o description, que também podem pôr. Que também existe nos interfaces. Se não quiserem pôr isto, não precisam. Quando fazem VLAN, reparem que ele muda aqui para VLAN. Entrou no modo de configuração da VLAN. Estão a ver? A VLAN não tem grande coisa para configurar, a não ser um nome ou uma description. Ok? Portanto, normalmente não precisamos de configurar nada aqui dentro, nem existe grande coisa. Vocês podem ver em cada modo os comandos todos que existem se puserem um ponto de interrogação. Ele mostra a lista de todos os comandos. Às vezes são muitos, dependendo. Se fizerem um ponto de interrogação aqui dentro, vão ver que só tem 2 ou 3 hipóteses. Não há grande coisa a fazer ali dentro. Exit. Voltam outra vez ao modo de configuração geral. Depois, entrar na configuração de uma interface. Porquê? Eu criei uma VLAN, mas para já não existe nenhum porto naquela VLAN. Portanto, ela existe lá, mas na prática não faz nada. Lembrem-se, como eu vos disse, por omissão, os portos estão todos na VLAN 1 e a VLAN 1 existe. Portanto, um switch sem configuração nenhuma, se eu puser lá 2 PCs, configurar 2 IPs na mesma rede, eles vão conseguir falar um com o outro. Porquê? Estão os dois numa porta da VLAN 1. Okay? O switch vai enviar os ARP requests de um lado para o outro vai responder porque tem aquele IP, é da mesma rede e eles vão conseguir falar. Sem mais nada. Okay? Então, mas eu aqui queria uma VLAN, quero ter mais que uma VLAN. Agora tenho que dizer quais é que são as portas que pertencem àquela VLAN. 2 tipos de portas. Há as portas que só têm uma VLAN, chamam-se Access Ports. Porquê Access Ports? Porque tipicamente são as portas que ligam a host. Okay? As portas que ligam 2 switches, muitas vezes precisam ter mais do que uma. Das duas, uma. Ou precisam ter mais que uma VLAN, ou até já são em Layer 3. No caso das Local VLANs, podem até já ser em Layer 3 e então nem sequer têm VLANs nenhumas. Ok? Então, começando pelas dos hosts, eu vou à porta. Como é que eu entro na porta? É o comando de interface e depois isto vai variar dependendo do que estão a usar. Neste caso é Fast Ethernet, há switches que só têm Gigabit Ethernet, em vez de ser FA é GI. Porquê que é só GI? Não é só GI, vocês podem escrever Gigabit, mas mais uma vez normalmente não há mais nada começado por GI. Podem usar o tab, ou ver, no CML vocês veem porque conseguem selecionar o equipamento e veem as portas que ele tem. E ele diz lá quais é que são o nome. Aqueles Nexus só têm gigabits, têm uma data de gigabits, são todos gigabits. 2 números. Porquê 2 números? Os switches estão organizados, estes equipamentos estão organizados normalmente por cartas, que são expansíveis. Vocês podem ter um switch que tem 24 portas numa carta, mas depois pode ficar com 48 portas se comprarem uma carta a mais ou se mandarem vir logo com mais. E normalmente aquele primeiro dígito é se é a primeira carta ou começa no 0. E depois, por exemplo, imagina que tinham 24 portos em 2 cartas, era do 0 do 01 ao 024 e depois tinham do 1, 20, depois podiam ter outra vez do 1 ao 124, okay? Em vez de terem do 01 ao 048, que também podem ter se tiverem só uma carta com 48. E se for um switch com stack? Com quê? Um switch com stack. Começa no 2 ou começa mesmo no 1? Isso depende depende de cada um. Às vezes até tem 3 números, 3 dígitos. Depende de como é que é o backplane daquilo.
Mas isso, mais uma vez, vocês começarem a escrever, conseguem ver os interfaces que aquilo tem. Acho que até há um comando que mostra os interfaces. Só uma coisa que eu acho que não percebi. Por exemplo, ali está FA0/1. Sim. Isto quer dizer que neste caso ele tem, é o porto 1 da carta 0. Ok. Porquê é que isto é por cartas? Que pode variar uma porta e eu posso tirar aquela carta toda, mas manter pelo menos metade do switch a funcionar, imaginem, com as outras 24 portas, e substituir aquilo. Então, este interface é onde estiver ligado o host, ok? Vocês, por exemplo, no laboratório, vão ter lá uns computadores a simular um Bluetooth. Veem onde é que ligaram aquilo, que é onde aquilo está ligado, vão lá ver, e sabem que aquela porta tem que estar na VLAN X. Então, a interface, a porta que for, entra no modo de configuração da porta, aparece aqui um IF, e agora, Switch Port Mode Access. No que nós vamos usar, vai ser preciso fazer um comando antes. Ok? Porquê? Como é um switch mais moderno, que também é multi-layer switch, e que dá para fazer aquelas fabrics, ou seja, uni-los lá com os protocolos da Cisco e fazer aquilo tudo parecer um. Ao contrário, se for um switch mais antigo iOS, por omissão as portas são switch port. Por omissão, ou seja, se eu não dizer nada, eles estão a funcionar na layer 2. No que nós vamos usar é o contrário. Por omissão elas estão em layer 3. Portanto, vocês têm que fazer o comando switch port primeiro. O comando o que é que quer dizer? Que é um porto de um switch. Quer dizer que está a funcionar em layer 2. Ok? Portanto, é só o comando que vai ter que estar aqui mais, que é só fazer switch port. Vocês vão topar logo, porque se vocês tentarem fazer switch port mode access e ele não tiver em switch port, ele vai dizer que esse comando não existe. É switch port e depois switch port mode access. Se vocês começarem por escrever switch port, ele vai deixar, porque existe o comando switch port, mas depois se puserem o mode e fizerem o ponto de interrogação já não vai dar nada, ou se fizerem mode access provavelmente vai dar um erro no marker a dizer que aquilo tem o comando switch port, mas não tem o comando switch port mode, ou vai dar até uma mensagem a dizer que ainda não tem aquilo switch port, ou pode acontecer que alguns iOS, se vocês puserem switch port mode access, ele automaticamente vai fazer o switch port. Estão a perceber? Se tu estás a pôr aqui switch port mode access é porque queres que isso seja um switch port. Portanto, eventualmente até vai funcionar assim, mas eu tenho lá uns links no enunciado, por acaso ainda não pus o enunciado no trabalho, até porque esta primeira aula também é muito relevante o enunciado, porque é para vocês começarem deviam ver em casa, mas é para vermos como é que é estas coisas do iOS e entrar no CML, mas eu amanhã já lá está e também lá está o fecheiro para vocês abrirem, mas depois amanhã também eu explico o trabalho mais um bocado. Pronto, então Switch Port Mode Access quer dizer que este não é uma trunk, que é um porto que só tem uma VLAN, e agora ele tem que dizer qual é que é a VLAN, que é o comando a seguir, Switch Port Access VLAN e o número que for, 3. Já fiz o que tinha a fazer neste comando, neste interface, termino, end, saio. Ok? Aqui está mais exemplos, por exemplo, criar a 99, neste caso ir aqui ao interface Gigabit Ethernet 1015, configurar em modo Access, mesma coisa, e pô-lo na VLAN 2099. Estão a ver? Mesma coisa. Podem fazer esta variante também, que é, se criarem a VLAN e lhe derem um nome, aqui, em vez de fazerem o Switch Port Access e porem o número, podem pôr o nome. Ok? Sim. Mas então imagina, é para cada porto na VLAN é preciso repetir estes 3 comandos? Sim. Cada porto que esteja na VLAN tem que repetir estes comandos. O que é que nós fazemos? Várias hipóteses. Há aquela hipótese da REST-conf que já vos vou dizer, mesmo que a gente não vá usar na cadeira. Eu vou tentar que a gente use na cadeira, mas mesmo que não usem, ficam a saber. Depois tem outras hipóteses que as pessoas já usavam antes. Isto também se pode usar Ansible, não sei se vocês conhecem o Ansible, que é um protocolo em que vocês fazem uma coisa que se chama recipes. Mas o Ansible é diferente. Quando se usa o Ansible, ele depois vai fazer os telnets para os equipamentos todos e vai descarregar a configuração. Outra coisa muito mais simples ainda, que é o que eu vos digo para fazer no trabalho, é vocês podem ter a configuração toda no fecheiro de texto e fazer paste para o terminal. E ele vai fazer os comandos todos. Aí é mais simples do que estás a dizer, porque tu crias uma, depois fazes copy e paste e a única coisa que tens que mudar é os números das interfaces aqui. Okay. E depois tens o fecheiro todo feito. Entras lá dentro, fazes copy, fazes config T, fazes paste e ele vai fazendo os comandos todos. Até ao fim. Pode dar algum erro no meio, eventualmente se for uma configuração grande, façam aos bocadinhos, porque assim se der um erro no meio de alguma coisa,
Depois já não sabem o que é que ele fez para a frente ou para trás. Também não é grave. Se acontecer um erro, vocês podem acertar o TXT, o que estava errado, e fazer o wipe do equipamento para não ficarem lá com configurações perdidas e depois voltar a fazer o paste outra vez. Depois podem fazer show VLAN, vai-vos mostrar as que estão criadas e quais é que são os ports que estão em cada uma delas. Agora, isto é um porto de acesso. Eu posso ter, nomeadamente no cenário das end-to-end VLANs, vou ter que ter switches ligados entre si com links em Layer 2 onde passa mais do que uma VLAN. Isto só é necessário se existir a mesma VLAN em mais do que um switch. Senão eu nunca preciso ter uma trunk. Okay? Só tenho portos de acesso. Para cima aquilo depois já pode ser em Layer 2. A não ser que o switch não suporte routing. Se o switch não suportar routing, tem que ter. Se o switch suportar routing, o uplink já pode ser no Layer 3, porque ele vai fazer o routing aqui dentro. Se ele não suportar routing, então não tem hipótese. Vai haver um router cá em cima que vai ser a gateway e isto até ali também vai ter que ser no Layer 2. O que pode acontecer aqui é que pode não ser preciso uma trunk, porque este link pode ter só uma VLAN e este link só uma VLAN. Não há problema nenhum. Normalmente, quando é este cenário, nunca é assim. Porquê? Porque nós depois, para termos redundância, o que vai acontecer é que vai haver aqui mais do que um e depois este vai estar ligado aqui e aqui e depois este também vai estar ligado aqui e aqui e depois para isto poder ser usado como redundância vocês têm que meter as duas VLANs nos dois links porque senão quando o outro fosse abaixo só tinha um caminho na mesma. Pronto. Seja por que for, quando precisam de ter mais do que uma tem que ser então uma frame 802.1Q, como eu já tinha dito há bocado, vai passar a ter a VLAN ID, ok? Vai passar a ter este campo, que é o VLAN ID, que diz qual é que é a VLAN. As trunks podem ter têm sempre uma VLAN que não leva tag. Okay? Portanto, todas levam tag, menos uma que se chama a Native VLAN, que por omissão é a VLAN 1, que é a tal que existe e que vem sempre criada. Porquê que há uma que pode não ter tag? Porque se eu recebo uma frame que não tem nada numa trunk, sei que é a VLAN native. Okay? É a VLAN que estiver configurada como nativa, tem que estar configurada igual nos dois lados da trunk, se não dá asneira. Senão este vai pegar, se num lado está a 10 e no outro está a 1, este quando recebe uma coisa de um porto a 10 vai meter ali, porque é um porto a 10, tira-lhe a tag e depois este quando recebe aqui, como não vê tag, vai meter aquilo na VLAN 1, que não é o sítio onde devia estar, mas vai meter lá porque para ele as que não têm nada são as da 1. Okay? Portanto, tem que estar igual dos dois lados. Mais coisas. Então, como é que se configura uma trunk? Mais uma vez, isto está para o iOS normal. No iOS XR é muito parecido. Normalmente não é preciso pôr este non-negotiate no XR, mas pode ser ou não. Então, eu tenho que ter VLANs criadas. Pronto, isso já vimos como é que era. Eu posso criar mais do que uma VLAN ao mesmo tempo. Por exemplo, este comando está a criar a VLAN 5, a 7, a 8 e a 9. Okay? Separado com vírgulas. É cada uma individual. Se tiver um traço, é todas que estão no range. Portanto, aqui é a 5. A 6 não, que não está cá, está uma vírgula. E depois, como está aqui um tracinho, é da 7 à 9. Quer dizer que é a 7, a 8 e a 9. Ok? Neste caso também já existia a 99 até, porque ela está aqui. Saio, vou à interface onde eu quero configurar a trunk. Ok? Este shutdown pode ser útil. Isto agora vai variar muito de modelo para modelo. Porquê? Porque, por exemplo, os Ciscos da Switch têm uma coisa que se chama DTP, que é o Dynamic Trunking Protocol. Okay? O que é esse DTP? É um protocolo proprietário da Cisco que tenta fazer trunks automaticamente. Okay? Se eu não quiser... E, por exemplo, nas certificações mais básicas eles aconselham a não usar. Se eu não quiser usar isso, porque não quero aquilo a fazer automático, quero controlar tudo, é para isso que serve aquele non-negotiate, mas há aqui outro problema que é, alguns equipamentos, por omissão, estão no modo DTP Auto. Okay? O que quer dizer, imaginem que vocês já têm o link ligado, têm dois switches e já têm o link ligado. Ligaram os dois equipamentos, que também é uma coisa que na vida real não se faz muito.
porque aquilo já vai tudo configurado para os sítios e só depois é que se faz boot deles nos sítios, não é? Mas, por exemplo, vocês no laboratório vai acontecer, vocês ligam este, têm aquilo ligado, começam a configurar aqui uma trunk, este está em DTP alto ou aquilo começa a dar conflitos. Ou diz que não podem pôr não podem fazer este comando, porque ela está em Dynamic Auto do outro lado, ou então porque já formou uma trunk em Dynamic Auto, ok? Portanto, por isso é que está aqui o shutdown, que é eu desligar administrativamente o porto. Isso impede que ele esteja a comunicar com qualquer outro e esteja a trocar algum outro protocolo que eu não quero automático com outro, para eu poder fazer a configuração à vontade. O comando, em vez de ser Mode Access, é Trunk, Switch Port Trunk, e isto é facultativo muitas vezes, ok? Se o switch só suportar o 802.1Q, que é o standard, porque existe outro que é o ESL, que é um proprietário do Cisco. Eu não sei como é que estão, ainda não experimentei nos que nós estamos a usar este ano, mas os que usámos o ano passado, por exemplo, não tinham o ESL, porque nem todos os equipamentos têm. E se não tiverem o ESL, quando vocês tentarem pôr isto, ele vai dizer que este comando não existe. Porquê? Não é necessário este comando existir, porque só há uma maneira de fazer truncos. Portanto, o comando é só switch port trunk. Não precisam da parte do encapsulation.1Key. Ok? Portanto, isto pode eventualmente ser facultativo. Sim. Só que eu não sei bem isto. O professor está a dizer, por exemplo, nesta fotografia aqui, que está tipo conectado já e começamos a configurar. Pode acontecer, por exemplo, isto está ligado. Este está por omissão a usar aquele tal protocolo que é o DTP, num modo que se chama Auto, e ele vai estar a trocar aqui pacotes, em que este está a dizer que VLANs é que tem, este está a dizer que VLANs é que tem, e eles vão tentar fazer uma trunk sozinhos, sem configuração. O que quer dizer que quando tu fores aqui começar a configurar isto, se não desligares o porto primeiro, ao desligares o porto ele vai perder a comunicação, ou seja, já não vai estar a fazer isso. Ele às vezes dá a asneira e vocês não conseguem configurar porque ele diz incompatible modes, porque o tem Dynamic Auto e por aí fora. Só estou a alertar porque eu acho que este ano estamos a usar a versão do XR que eventualmente nem tem esses problemas. Okay? Pronto. Isto é o encapsulation. Este comando pode não ser necessário. Mais uma vez, se vocês começarem por ele dizer que não existe é porque ele só tem um protocolo que é o 802.1Q e portanto não é preciso pôr este comando. O non negotiate é para desligar o DTP. Okay. Mais uma vez, para além disto que está aqui, vocês se procurarem encontram, mas eu até estou a pôr os links no enunciado das páginas da Cisco que tem para o EOS XR, que é o que vocês estão a usar, para aquele modelo de switch. Tem lá o guia de configuração de trunks e depois vocês vão ver lá e eles têm lá os comandos. E depois normalmente até tem um exemplo de como é que se faz uma trunk. Depois vocês obviamente têm que usar esse exemplo para fazer tudo o que precisam. Ok? Aqui então é que está, em vez de ser Switch Port Mode Access, agora é Switch Port Mode Trunk. Este native também pode não ser necessário, por omissão é 1, se não quiserem mudar também não precisam de fazer este comando. Portanto, lá está, se forem à Cisco provavelmente vão lá ver um exemplo que a única coisa que ele está a fazer é o Mode Trunk e depois nem tem mais nada. Se não tiver o allout, ele vai deixar passar todas as VLANs que existem. Okay? Portanto, é uma trunk e a trunk vai ter todas as VLANs que estão configuradas no switch. Se eu quiser ter uma trunk que só tem algumas das VLANs que estão lá, então existe este comando que é o allowed VLAN, onde eu digo quais é que são as que são permitidas ali. Portanto, estes dois também são facultativos. É se eu quiser mudar a native VLAN, não quiser deixar a 1, se eu não quiser deixar passar ali todas as VLANs que existem no switch. Percebe? Então, o professor estava a dizer há bocado que não queríamos juntar dois switches, que a VLAN tinha de ser mesmo. Nós, no caso, queremos juntar estes dois da imagem. Se não mexeres nem num nem no outro, forem a mesma versão, vai ficar a 1, porque ambos vão ter por omissão a 1. E se mexêssemos num para 99, no outro também tínhamos que mexer, exatamente. Esta tabela tem a ver com o tal DTP, ok? Vejam que isto só vai fazer uma trunk como deve de ser. O que nós queremos é, se não estamos a usar o VTP, pomos trunk dos dois lados e ele faz uma trunk. Mas depois estão a ver aqui casos que não dão, que dão asneira. Se vocês começarem a configurar trunk, que é o que estão a fazer com aquela configuração, e o outro do outro lado tiverem Dynamic Auto,
supostamente ele devia dar trunk, mas às vezes ele diz que não. E depois também ou não usa o allowed e deixam tudo do mesmo lado, mas depois às vezes vocês enganam-se e não têm as mesmas VLANs e depois tem uma trunk que de um lado está a deixar passar mais VLANs do que do outro, e às vezes dá asneira. VTP não vamos usar, mas eu vou falar aqui porque existe, e porque normalmente era preciso desligarmos, mas por acaso neste que vamos usar este ano, por omissão ele está disabled, portanto não é preciso fazer o disable disto. Mais uma vez, é uma coisa que existe, mas que a própria Cisco diz para não usarmos. Porquê? Porque isto só faria sentido em cenários end-to-end, ou seja, onde VLANs existem em muitos sítios, e é para poupar uma coisa um bocado residual, que é, eu em vez de ter que criar as VLANs em todos, cria VLAN num e essa VLAN aparece criada em todos. Ou seja, eu posso ter aqui um que é o VTP Server, eu crio aqui a VLAN X e não preciso de criar aqui, ela vai aparecer aqui automaticamente, estão a ver? E a ideia disto era depois com o Dynamic Auto, não só acontecer isto, como estas trunks passavam logo a ter também a VLAN X, se tivesse tudo em DTP Auto. Mas eles próprios não aconselham isto porque é muito fácil, ou vocês esquecerem-se de um que não está em client e depois esse não tem a VLAN e depois aquilo começa a dar raia, ou estão a perceber? Portanto, ou terem-se mais que um servidor e depois alguém entra noutro e vai acabar por criar, ou então depois alguém depois mais tarde não sabe que o DTP está a funcionar e quer mudar só uma coisa aqui e não sabe que está a tirar as VLANs de todo lado porque aquilo está com VTP, ok? Portanto, isto continua a existir, mas este ano, por exemplo, estamos a usar aqui este modelo de switch que é mais avançado do que o que temos usado lá, apesar de eles estarem lá todos disponíveis. Eu só pus porque a ideia é depois que avançar melhor na prática e não sei o quê, nós poderem brincar com o REST-Conf, que os mais básicos não têm e aquele permite usar o REST-Conf. Este, por exemplo, tem esta vantagem que é uma coisa que vocês não vão ter que fazer este ano, que é, normalmente como é que se desligava o VTP? Tinha que se configurar todos no mesmo domínio e depois dizer que todos eram transparent, que era para nenhum fazer nada, para toda a gente ignorar os pacotes VTP. Os que nós vamos usar este ano já fazem isso, ou seja, ou eu vou lá e ligo, se quiser usar, ou então é como se não existisse. Ok. Pronto, a ideia disto era o VTP fazer aparecer as VLANs e depois ele próprio também saber quando é que podia criar aqui as VLANs com as trunks, com as VLANs corretas. Pronto, isto é o que é então aconselhado. Este ano não vão precisar de fazer isto, mas se tiverem num switch que queiram desligar, a password é desnecessária, mas podem pôr, mas é configurá-los todos no mesmo domínio e pô-los todos em transparent. Porque o transparent que estava ali atrás é o que ignora aquilo, ou seja, quando recebe VTP, como está configurado como VTP mode transparent, não faz nada. O server seria o que cria VLANs e envia essa informação para os clients, e os clients só recebem informação e não podem enviar informação, nem podem criar nada. Se quiserem confirmar como é que está o VTP, podem fazer o show VTP status, ok? Se ele existir, no caso dos deste ano não vai existir, nem sei se este comando vai funcionar, porque ele está disabled. Se ele existir, a ideia é verificar se ele está aqui em transparent, que é para não estar a ser usado. Estão aqui os problemas pelos quais eles não aconselham a usar isto, ok? VLANs que desapareçam porque a configuração foi overwritten por outro VTP server. Enganarem-se no domain e na password e depois estão a configurar e acham que aquilo está em todo lado e não está, e depois isto às vezes não é tão fácil de descobrir como isso. Ok. Recomendações: configurar as VLANs, configurar os trunks, desligar o DTP se for necessário, fazer o allowed se for necessário tirar, senão não é preciso, estão todas. Pôr também se deve usar uma native VLAN que não é usado, ou seja, em rigor, se eu tiver a usar a VLAN 1, eu devo ir lá mudar aquilo para outra coisa qualquer que não está a ser usada. É só porque também é mais seguro que aquilo leve sempre a tag, porque aí já não estou a correr o risco de não estar a mesma native em dois lados e depois dar asneira. Ok? Não usar o VTP.
E agora, o que é que vocês fazem com isto que sabem até agora? 2 hosts na mesma rede, podem configurar o IP estaticamente, por exemplo, ligados num switch que tem conectividade, que é o caso aqui, Layer 2 até ao switch do outro host, ou porque estão os dois no mesmo switch, ou se tiverem switches diferentes porque têm trunks a ligá-los, vão conseguir falar um com o outro. Para isto é preciso o quê? Por exemplo, neste cenário que há 3 switches, que a VLAN 10 esteja criada aqui e criada aqui, que este porto seja um porto de acesso, Mode Access na VLAN 10, que este porto seja um porto Mode Access na VLAN 10, que este porto esteja configurado em trunk e a 10 ser uma das allowed VLANs, ou estão todas, ou então se fizerem o comando allowed VLAN, porem lá a 10, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, ok? E só com isto ele vai falar. Porquê? Vai enviar, vê que o endereço de destino é da mesma rede, vai fazer um ARP à procura do MAC address daquele endereço de destino. Ora, o ARP vai conseguir cá chegar, porquê? Porque tem conectividade Layer 2 até lá. Portanto, é um FFFF na porta 10, na porta da VLAN 10, vai para onde? Para todas as portas da VLAN 10. Esta trunk também tem a VLAN 10, logo vai para ali e até chegar à outra ponta, ok? Verificar. É verificar isto. Se não estiver a funcionar, show VLANs em todos para ver se a VLAN 10 está. E também vai aparecer logo lá a informação de que portos é que pertence à VLAN 10. Também vem logo se o porto de acesso está na VLAN 10. A trunk pode não estar a funcionar. Podem fazer show interfaces trunk. Show interfaces trunk. E depois há várias hipóteses. Há o summary, há o trunk só. Vejam com o ponto de interrogação. Ele diz as trunks que existem, também numa tabelazinha, se for o summary, se elas estão a funcionar bem ou não, se estão up ou não, e quais é que são as VLANs que estão lá a passar e que não estão a ser pruned, que não estão a ser cortadas pelo spanning tree. Porque vocês depois podem ter trunks onde há 4 VLANs e depois o spanning tree, como pode ser, isso é só da aula que vem, mas pronto, podemos fazer uma árvore por cada VLAN. Pode haver uma trunk que passa a VLAN 4, 5 e 6 e que está aberta para a VLAN 4 e 5 e que está cortada para a 6. Porque a spanning tree da 6 é diferente das outras. Então, lá está aqui, estão a ver? Essa possibilidade. Se quiséssemos usar o DTP, ainda tínhamos um problema que era... É por isso que eu acho que agora não vai haver os mesmos problemas. Façam na mesma assim, podem fazer o shutdown, como está ali, mas nestes que nós vamos usar este ano, como ele não tem o VTP ligado, também não tem o DTP, porque o DTP depende do VTP, estão a ver? Está interligado, aquela coisa do Dynamic Auto, portanto nem vai ser tão problemático configurar as trunks, parece-me que vai ser mais simples, ok? Vocês podem só quase fazer o switch port mode trunk e aquilo não vai dar tantos conflitos como dá nos outros mais básicos. Assim como também acho que não vai ser preciso fazer o non-negotiate, precisamente por causa disso, porque como o VTP está desligado, o DTP também deve estar. Pronto, isto é o que temos estado a falar, são mais dicas, não é? Cuidado com mismatch de native VLANs, porque ele vai fazer um merge das duas. Portanto, lá está, tem que ser igual dos dois lados. Pronto. Mais uma vez, eles aconselham a que se use uma que não está a ser usada como native VLAN, para prevenir que com um erro aconteça isto. Pronto, VLANs. Vamos só falar aqui muito rapidamente nos port channels, que é uma coisa muito simples. O que é que acontece aqui? Muitas vezes, isto são árvores, mesmo nas enterprises, não é? E se vocês têm links com 5 GB e depois, se pensarem só numa topologia com um link, aquilo tem a mesma largura de banda e está a agregar não sei quantos. Imaginem que se isto for tudo gigabit Ethernet e depois eu tiver aqui um link para aqui e um link para aqui, que ainda por cima, se isto for em Layer 2, nem sequer vão estar os dois a ser usados ao mesmo tempo, porque faz um loop. Tenho 10 links de 10 GB, todos a sair por um link de 10 GB na mesma, certo? Ora, só há interfaces com determinadas larguras de banda, não é? Ok, posso ter um Fast Ethernet e depois ter um Gigabit Ethernet, mas depois se tiver Gigabit Ethernet já não tenho nada superior ao Gigabit Ethernet. Então, uma solução é ligo mais que um link. Só que se eu ligo mais que um link,
Se for em Layer 2, esqueçam, porque isto é um loop, quer dizer que um deles vai estar cortado. Não é? Portanto, quem diz 2, diz 3, 4, 5, 6, eu podia ligar ali vários, em paralelo. E é isso que se faz. Mas tem que arranjar uma maneira daquilo ser visto como um único link, porque se aquilo não for visto como um único link, ou seja, para a Ethernet, aquilo tem que aparecer como se fosse só uma porta, só com uma MAC address. Estão a perceber? Tem que aparecer como uma porta única, com um único MAC address, que é para não ser um loop. Que é para ele não provocar um loop quando recebe um broadcast. Ok? Então, é isso que se usa com um protocolo que se chama LACP. Isto é um standard. Embora a Cisco também tenha um protocolo proprietário para isto, mas o LACP é o standard. LACP é de Link Aggregation Control Protocol. É bastante antigo, porque este problema já vem de trás, de conseguir ter mais largura de banda e ao mesmo tempo, estou a falar do Layer 2, mas se for em Layer 3 é igual. Se for em Layer 3 também dá jeito que aquilo seja visto só como um link, porque só preciso de um endereço IP. Senão tenho que estar a configurar endereço IP em todos os links e também vou pôr um burden no protocolo de encaminhamento, porque ele até que talvez consiga usar os três, porque os caminhos vão ficar todos com o mesmo tamanho, vão ser todos igualmente curtos, não é? Porque aquilo é só um link em todos os casos, mas já vai ter que ser o protocolo de encaminhamento que vai ter que estar a fazer o load balancing de enviar um pacote por um lado, um pacote por outro, que é mais pesado. Portanto, também dá jeito mesmo em Layer 3 que ele veja aquilo tudo só como uma porta e que tenha só um IP. Pronto, isto é só isto, não tem nada que saber, depois é só saber configurar. O conceito é só este. Este é o desenho que nós costumamos pôr, a dizer que isto está agrupado no port channel. Aqui está só com 2, e nós também só vamos usar 2 por conveniência até de se perceber os desenhos, mas isto pode ser feito com 3. No switch que nós vamos usar pode ser feito com até 32 links. Okay? Pode estar agregados 32 links só num link LACP, que já agora ficam a saber o nome, na Cisco é Ether Channel, mas depois na configuração isto tem um nome específico que é Port Channel, que vem de Ether Channel e é um porto virtual que ele cria, que é o tal porto que só tem uma MAC address, mas que engloba os não sei quantos que estão ali juntos. Como é que isto se configura? Eu tenho que ir a cada um dos interfaces dizer que ele pertence a um determinado port channel group, é o nome que aquilo tem, mas que ele pertence a um determinado agregado. Como é que os agregados são identificados? Com um número, é uma coisa simples. Eu dou números, a começar no 1, eu vou, se eu dizer 4 portos no port channel 1, vou a cada um deles dizer que pertence ao channel group 1. Depois aqui há algumas questões de configuração que nós vamos ver depois na prática, que é para o port channel ser formado com sucesso, os interfaces têm que estar todos no mesmo modo. Portanto, se eu tentar pôr um interface que está em Switch Port Mode Access num port channel com um que está em Mode Trunk, vai dar asneira. Okay? Eles têm que estar todos com o mesmo modo, com a mesma configuração. Portanto, normalmente o que nós fazemos é vamos aos interfaces pôr a configuração toda igual e dizer a todos que pertencem ao channel group não sei o quê. Há uma maneira simples de fazer isto no iOS, que é quando vocês querem fazer e para além de que eles têm que ter, mas isto é óbvio, em termos físicos têm que ter a mesma velocidade, tem que ser portas iguais, pronto, na prática. Se for gigabit só posso fazer com gigabit, se for fast ethernet só posso fazer com fast ethernet. Ok? A melhor e mais fácil de fazer isto é fazer o quê? Aqui está em separado. Qual é a melhor maneira? Portanto, ele veio aqui ao 23 e depois veio aqui ao 24. Para já isto não deve ser coactive, vocês devem usar aqui o on. Como é que eu aconselho a fazer no trabalho prático? Que está lá no enunciado. Vocês podem configurar mais do que uma interface ao mesmo tempo. Olha, também era uma solução para aquela história do Mode Access. Com uma coisa que é o range. Vocês podem fazer interface e antes de porem qual é o interface, para entrarem no modo de configuração, podem pôr range e depois, por exemplo, aqui o Fast Ethernet, podiam pôr Fast Ethernet 01-03 e ali ia configurar o 01, o 02 e o 03. Ou seja, eu entro em modo de configuração de interface, mas este modo de configuração de interface em que eu entrei não está a configurar só um, está a configurar os três, com os comandos que eu lá puser. Mas tem que ser do mesmo tipo ou não? Tem que ser do mesmo tipo, sim. O que está aí a interface range
Espaço FA aqui. FA e depois é, em vez de ser só o 0.23, por exemplo, seria assim, 0.23, 24. Ok? E faziam logo nos dois ao mesmo tempo. E depois o que é que devem fazer? Devem configurar o modo que querem. Imaginem que é trunk. Switch port mode trunk, switch port allowed VLAN, as VLANs que forem, switch port native, a native que quiserem pôr. E o último comando que fazem é que é este, o channel group 1 mode on. Se forem ver no que está no site, podemos terminar, está na hora. Já acabámos a aula. Se quiserem, se forem ver lá no link que eu lá tenho, eles não põem lá o range, mas também aconselham a fazer o switch port mode trunk e depois pôr o channel group mode 1. No livro que eu tenho lá na bibliografia, que vocês conseguem arranjar aí vão conseguir arranjar aí se quiserem.